Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Mais um dia, né, meus irmãos? Firme e forte com Jesus. Mais um dia a gente venceu, né? Pela graça de Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Isaías 29, aonde a palavra do Senhor diz assim: Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder por fundamento o seu propósito do Senhor, fazer as suas obras às escuras e dizer: quem nós vê, quem nós conhece, vós todos perverteis, como se o olheiro fosse ao barro, e ao barro dissesse do seu artifício: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu olheiro: nada sabe. Eita Jesus, eita Deus. Deus é sábio, Deus sabe de todas as coisas, né, meu irmão? Deus é tremendo. Deus, ele conhece, né, cada um de nós. Deus sabe das nossas atitudes. Deus sabe da nossa verdade. Deus sabe quando a gente está na verdade com ele. Deus sabe quem clama ele com o coração. Deus sabe quem honra ele, quem glorifica ele de verdade. Deus conhece a todos. Tolo é aquele que acha que está fazendo algo, achando que Deus está se agradando. Oh Deus! Meus irmãos, aqui o Senhor diz, né, que muitos clamam o nome dele, honram o nome dele com a boca, mas o coração está longe dele. E muitos estão seguindo os mandamentos do homem, né? Estão obedecendo os mandamentos do homem, está seguindo os mandamentos do homem, achando que Deus não conhece cada um, achando que Deus não está vendo cada um. E Deus, ele é sábio, ele sabe de tudo. Aqui o próprio Deus, ele sabe quem honra ele de verdade, quem honra ele de coração, quem honra ele só da boca para fora, mas o coração está longe dele, né? Não adianta enganar a Deus. Hoje em dia, meus irmãos, a gente vê muita gente falando de Deus, né? Muita gente clamando ao nome de Deus, muitos falando que tem fé em Deus, que vive a vida com Deus, mas muitos estão se enganando a si próprio, achando que está fazendo a vontade de Deus, achando que está agradando a Deus. Muitos abrem a boca diante de outras pessoas para dizer que está fazendo para Deus, que tem uma vida com Deus, para enganar aquelas pessoas que não sabem. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando a gente vê alguém falando de Deus, a gente vai logo olhar e dizer: nossa, tá falando de Deus, tá pregando a palavra, né? Um homem de Deus. Mas muitas vezes, meus irmãos, o que está falando não é do coração. Muitos estão pregando a palavra de Deus. Muitos dizem que têm uma vida com Deus, mas não vivem uma vida verdadeiramente com Deus, né? Muitos estão usando o nome de Deus para enganar as pessoas,
para tirar dinheiro das pessoas. Muitos estão usando a casa de Deus como comércio, né? Hoje em dia tem mais empregado de Deus do que servo, né? Hoje em dia tem poucos servos e mais empregado. O empregado é aqueles que prega cobrando, que cobra a palavra de Deus, que só vai pregar se o cachê for alto. Esse não está fazendo para Deus, esse não é servo de jeito nenhum. Esse é funcionário, é empregado, e quando chegar naquele dia, Deus não vai dar nada, não vai ter nada para dar ele, porque Deus já pagou, né? Usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, usando o nome de Deus para enganar as pessoas, fazendo da casa de Deus comércio. Tem muitos dentro da igreja empresário, está sendo empresário com a palavra de Deus, virou empresário de Deus, né? E as ovelhas são os clientes, porque hoje o púlpito da casa de Deus virou pregação de prosperidade. Ali não está pregando a palavra de Deus como deveria ser pregada. Ali não está ensinando para as pessoas como deveria ser ensinada a palavra de Deus. Porque o bom pastor, né? Ele ensina as ovelhas direito. Ele prega a palavra de Deus. Porque hoje em dia a palavra de Deus está sendo pouquíssima pregada. A verdade de Deus dentro das igrejas. Né? Muitos estão ali, a igreja cheia, todo mundo clamando a Deus, dizendo o que está fazendo para Deus, mas não está agradando a Deus. Muitos estão falando da boca para fora, não prega a palavra de Deus com verdade, usa, né, o nome de Deus em vão, fazendo propaganda das coisas de Deus. Mas esses daí, Deus já falou, né, que quando chegar naquele dia, não vai estar perto dele, ele vai mandar se apartar de junto dele. Então aqui o Senhor diz, né, que muito se aproxima de mim, com a boca, com os lábios, me honra, mas o coração se afasta de Deus, está longe de Deus. E muitos estão, né, obedecendo o homem, seguindo mandamentos de homem. São aquelas pessoas, meus irmãos, que não buscam da palavra de Deus, não procuram entendimento da palavra de Deus. Chega nos lugares onde está pregando a palavra de Deus, prega o que quer, como quer, e as pessoas ali, elas acreditam. Muitos não têm entendimento da palavra, tudo que é falado já está dando glória, já está dando aleluia, sem nem ter discernimento da palavra, sem ter entendimento da palavra. Muitas vezes a palavra ali está sendo pregada, está acrescentada, não é o que Deus está falando na palavra. E muitos usam a palavra de Deus para se engrandecer e enriquecer através de trechos da palavra. Que tem palavras aqui, meus irmãos, da Bíblia, tem trechos aqui da palavra que muitos usam em benefício próprio para ganhar dinheiro. Muitos, por exemplo, do rico mesmo, do rico que Jesus manda largar, dar tudo e seguir a ele. Tem pregação aí de determinada igreja que manda as ovelhas dar tudo que tem. E as ovelhas nunca prosperam, nunca tem nada. Porque tudo que tem, dá ali, por causa dessa pregação. Quando consegue ganhar alguma coisa, obter alguma coisa, o pastor torna a pregar, mandar você dar o tudo de novo. Então o que acontece? Cada vez eles estão ficando mais ricos, tudo com o nome de Deus, usando um trecho da palavra de Deus. Cada vez o pastor está mais rico, fica mais rico, e as ovelhas pobres, porque não tem entendimento da palavra. Não é isso que Jesus mandou, sabe, fazer. E eles usam esse trecho para enganar as ovelhas, aquelas que não têm entendimento da palavra. Outros usam a parte de Malaquias, do Velho Testamento, sobre os dízimos, né?
usa aquela fala não era para dar o dízimo hoje, não existe dízimo mais. O dízimo era no Velho Testamento e não era dinheiro, era alimento. Vai um servo hoje na igreja dar um alimento lá, o pastor como dízimo, que ele saia de lá, ele toma uma surra do aquele que se diz que está pregando a palavra de Deus. Mas isso eles não querem ensinar a verdade. E eu fico triste quando eu chego na igreja que a primeira coisa na hora do dízimo e da oferta, lê Malaquias, que Malaquias não tem nada a ver com dízimo, não é o dízimo de hoje, não é daquele dízimo, não é esse dízimo de dinheiro que Malaquias fala. O dízimo não existe mais, o dízimo era na época de Moisés, no Velho Testamento. A gente pode dar para Deus, doar, nós podemos ofertar ao Senhor por gratidão a Deus, mas não por obrigação dentro de uma igreja, que muitos pegam essas pequenas palavras, do trecho da Bíblia, para enriquecer e enganar as pessoas. E muitas pessoas estão sendo enganadas por isso. Pense, meu irmão, que eu tenho uma irmã, uma serva do Senhor, que já congrega há 40 e poucos anos numa igreja, que o meu marido foi falar para ela sobre o dízimo, que não existia mais. Se ela não quisesse dar dízimo nenhum, ela não era obrigada, porque não é obrigado dar dízimo, não tem dízimo mais na Bíblia. Não existe dízimo mais. Dízimo era no Velho Testamento. Imagine que ela, 40 anos de congregando, ela não sabia disso, ela não entendia na palavra sobre o dízimo, porque a igreja só lê Malaquias, só fala Malaquias da parte do dízimo. E tem umas comparações aí de Abraão, que deu de tudo que ele tinha, 10%, deu tudo que ele tinha, ele deu aquele rei lá, uma porcentagem, mas foi ele que quis dar por gratidão a Deus, pelo que Deus era com ele, não foi obrigação. Hoje você chega na congregação, quase todas prega a mesma coisa. Você chega na congregação, falando de dízimo, e ainda fala que você está roubando o que é de Deus. Eles falam que se você não der, você é ladrão. É mentira, meu irmão. Abra teu olho, vá para a palavra. Porque nenhuma palavra dessa aqui que eu estou dizendo é o que o Senhor aqui está falando através da palavra. Que muitos se aproximam dele, né? Com a boca, com os lábios, honra com seus lábios, mas o coração está longe, porque não prega a palavra de verdade, não fala as coisas de Deus de verdade, porque quem fala a verdade de Deus não vai enganar, só vai pregar a verdade de Deus. Hoje está muito difícil a gente ouvir uma pregação falando a verdade de Deus, porque senão, meu irmão, se falar a verdade, totalmente a verdade, as igrejas não enchem. Porque as pessoas abrem os olhos, buscam entendimento da palavra e ninguém vai querer estar em um lugar sendo enganado. E eles não vão mamar nada, não vai ter nada da ovelha, quando a ovelha abrir os olhos e ver que a verdade de Deus é totalmente diferente da que eles pregam, aqueles que pregam mentira, porque ainda tem servo de Deus ainda que prega a verdade, não são todos, mas a maioria hoje prega em benefício de dinheiro, de oferta. Deus não pede. Se você for lá em Reis, em Gênesis, eu acho, a parte de Abraão, onde Deus manda Abraão ofertar a Isaac. Deus não manda Abraão dizimar Isaac, Deus manda Abraão ofertar o filho, né? Para testar a fé de Abraão. Deus não falou dizima seu filho. Deus mandou ele ofertar o filho dele ali. Não foi dízimo, foi oferta. Então, meu irmão, a gente tem que ficar ligado na verdade de Deus, para que quando a gente chega nesses lugares, a gente não se engane com palavras bonitas, porque as palavras são tão lindas
que é convincente, elas convencem a gente. Se a gente não estiver ligada na verdade de Deus, a gente é enganado. Não temos obrigações de dizimar em igreja nenhuma. Se a gente quiser ofertar a Deus, dizimar, não somos obrigados. E praticamente os pregadores de hoje obriga a dizimar, porque é aquele dízimo ali que vai sustentar ele, né? Que vai manter ele ali pregando. O verdadeiro pastor, ele tem que trabalhar até o salário dele e pregar a palavra de Deus de graça. Se alguém chegar e abençoar ele por livre e espontânea vontade, glória a Deus. Mas se não der, glória a Deus também. Não tem que cobrar para falar de Deus, não. A palavra de Deus é de graça para todos nós. Deus diz que tudo aquilo, né, que ele deu para a gente também tem que dar, é de graça, não é vendido. Hoje as pessoas estão vendendo a palavra de Deus, estão comprando a palavra de Deus. Eu não chego, meu irmão, eu não me engano, quando eu chego em um lugar desse, que eu já vejo logo pregar Malaquias, eu já boto a mão no queixo e fico olhando, vai começar, porque é só essa fala de Malaquias. Parece que já é uma praga já dentro das igrejas. E todo mundo cai, porque não busca entendimento da palavra, sabendo que ali foi do Velho Testamento, que não existe mais. Jesus é o nosso pastor, ele veio, ele não pede nada da gente em troca, ele não cobra nada de nós. A gente dá de acordo com o nosso coração. Se a gente tiver desejo no coração de abençoar, a gente vai e abençoa, né? Mas não por obrigação. Mas aqui a palavra de Deus é bem clara. E eles aqui ainda diz, né? Que eles acham que Deus não está vendo o que ele está fazendo. Que ele acha que Deus não conhece. Tanto que Deus disse... Vaso formado, disse do seu olheiro, nada sabe. Quem conhece Deus? Ninguém sabe, ninguém conhece Deus. Deus, ele tem os meios, as maneiras dele fazer o que ele quer, quando quer. As pessoas, elas pensam que engana Deus, mas Deus está de olho em todo mundo. Deus, ele sabe quem prega a verdade, quem fala a verdade. Deus sabe quem usa o nome dele para mentira, quem está pregando o nome dele para enganar. É triste ainda de ver pessoas que ainda se enganam. E essa irmã, ela ficou assim, sem acreditar no que ela ouviu, nas explicações que meu marido deu a ela sobre o dízimo. Disse a ela que dízimo não existe. Ela dá dízimo há 40 anos. Dentro de uma congregação, ela dá dízimo. Quando meu marido explicou a ela, ela ainda ficou meio assim, sem entender. Porque está acostumada a ouvir a mesma pregação. Malaquias 10, Malaquias 8, Malaquias 11. Então, 3:10, as pessoas estão procurando sempre a mesma passagem de Malaquias 3:10. Falando do dízimo, e as pessoas, elas já se cegaram com isso. Mas Deus, ele sabe quem clama o nome dele com o coração. Deus sabe quem fala a verdade dele. Muitas vezes, meu irmão, as pessoas não gostam de mim, não gostam de você, porque falamos a verdade. Muitos não gostam de assistir uma pregação dessa. Vai falar, vai criticar, porque já está na mente ali, ó, a mente já foi, né, trabalhada ali, cozinhada ali de tanto ouvir, de tanto ouvir a mentira, que quando fala a verdade, ela não vai querer acreditar. Não vai querer acreditar. Eu fico, meu irmão, eu chego no lugar, eu vou em muitos lugares ouvir as pregações, ouvir falar de Deus. Eu fico lá quietinha. Mas quando eu vejo um negócio saindo do contexto, comigo não. Comigo não. Ninguém vai me enganar nessa parte aí, não. Um dia desses eu fui assistir uma pregação. Aí
foi da pregação de Elias sobre a viúva, né? Do óleo, da botija, até aí, glória a Deus, a palavra de Deus estava falando, a palavra de Deus foi a verdade ali. Mas aí quando chegou na parte que interessava a criatura lá que estava pregando, aí ele já usou a fala do azeite que não ia faltar na botija, e aí já lançou o envelope para botar uma oferta naquele envelope, um dízimo ali naquele envelope. Que se você botasse ali uma oferta naquele envelope, Deus nunca ia deixar faltar mais azeite na sua botija. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu fico triste quando eu ouço um negócio desse. Para Deus botar na nossa botija o azeite, para Deus botar comida na nossa panela, para Deus encher nossa geladeira, para Deus nos dar um trabalho com salário digno. A gente precisa pagar a Deus, a gente precisa ofertar, botar o dinheiro dentro do envelope. É uma troca, é. Deus não está nesse negócio. Esse é os que clamam a Deus com a boca. Esse é o que honra a Deus com a boca, mas o coração está longe de Deus. Você acha que para Deus abençoar, para Deus te dar algo que Ele quer te dar, você tem que fazer uma troca com Deus? Deus é barganha para você dar um determinado valor e Deus te dá o dobro daquilo que você deu? Aquilo ali Deus nem tá, Deus não vai nem te abençoar, porque Deus não é Deus de barganha para a gente fazer uma troca com Ele. Deus pode te abençoar, meu irmão, tu descendo o teu joelho no chão, orando para Ele, colocando as tuas necessidades na mão dEle, colocando aquilo que você precisa nas mãos dEle, pedindo a Ele para entrar com providência, para enviar provisão para tua casa, para abrir uma porta para ti. Assim Deus te abençoa, assim, você orando, buscando a Deus, pedindo a Ele, né? Deus vai enviar pessoas para arrumar um trabalho para você, Deus vai enviar uma pessoa vai surgir uma oportunidade, tudo é o trabalhar de Deus. Tu vai orar a Deus antes, pedir a Deus para prover um trabalho para você, Deus vai enviar uma pessoa que vai surgir uma oportunidade, vem para você vai saber que ali foi porque você orou, porque Deus te deu, mas você tem que pagar, tem que dar uma determinada quantia para Deus te abençoar. Deus não está nesse negócio não, mas isso é mentira. Isso é mentira. Enganação pura, meu irmão. Por isso que a gente tem que mergulhar na palavra, ó, ir para a Bíblia, buscar conhecimento da parte de Deus. Porque muitas pessoas hoje, ela vai para a igreja em busca de prosperidade. Não querem orar mais, não querem buscar mais a Deus, não querem receber a bênção, mas não querem orar. Quer receber uma porta aberta, mas não quer orar. Aí quando tem uma campanha na igreja, vai acreditando no homem, no mandamento do homem, no que o homem está falando, está pregando. E aí as coisas não acontecem. E aí fica revoltada, fica frustrada, chateada, quer sair da igreja, não quer ir mais para a igreja. Porque não foi Deus, você não buscou a Deus, você buscou o homem, você fez as coisas pelo homem. Foi mandamento de homem que você obedeceu, não foi o de Deus, porque o de Deus é você orar, esperar nele que ele te dá. Mas o homem é falho, meu irmão. O homem tem poder para abençoar assim como eles pregam? Não, é Deus. Deus pode enviar uma pessoa para te abençoar, aí sim Deus pode enviar. Mas o homem pregar para você que você tem que dar uma oferta para poder Deus te dar um trabalho, para Deus te dar uma casa, Deus te dar um carro, isso é mentira. Muitas vezes você não tem nem para você só tem aquele dinheirinho ali para comprar seu pão, para comprar seu gás. Aí você vai na igreja, aí o pregador te convence com aquelas mentiras, você dá o último dinheiro que você tem ali, achando, porque você está tão precisado, você vai dar achando que realmente Deus vai te abençoar. Mas não é assim. Deus não quer que você dê o dinheiro do seu pão e fica com fome em casa, em falta das coisas em casa, achando que Deus vai te dar o dobro daquilo ali.
Isso é mentira do homem. Isso é mandamento de homem. Por isso que a palavra é bem clara. Deus diz que tem muitos seguindo o mandamento de homem. E muitos que estão seguindo o mandamento de homem estão se perdendo. Muitos hoje, meus irmãos, muitos servos de Deus se desviaram da igreja, de Deus. Não querem mais saber de igreja por causa de mandamento de homem, porque obedeceu o homem. Não foi para a palavra, não buscou de Deus. Aí não aconteceu, ficou frustrado e acabou saindo da presença de Deus. E a vida hoje está uma derrota, porque foi obedecer o homem, seguir o mandamento de homem. Eu costumo dizer, meu irmão, que o meu bom pastor é Jesus. Tem gente que acha até isso ignorância da minha parte, porque todo mundo fala que a gente precisa de ter um líder espiritual, um pastor para nos orientar. Quem me orienta é Deus. Não tem pastor melhor do que Jesus para nos ensinar, para nos orientar. A gente, meu irmão, que tem o Espírito Santo dentro de nós, precisamos de guia, precisamos de um líder espiritual para nós. Será que aquele líder ali espiritual está com a vida com Deus mesmo? Está na obediência? Está vivendo na verdade de Deus? Eu mesmo não. Minha vida é com Jesus. Meu bom pastor é Jesus. Quem quiser me chamar de ignorante, que me chama. Mas eu não sigo o mandamento de homem, eu sigo de Deus, a verdade de Jesus. Eu sigo o que está na palavra. Eu não vou me contaminar, não vou por causa do mandamento do homem, não vou obedecer o homem. A minha obediência é a Deus. E eu costumo falar que minha carreira é solo. É eu e Jesus. Eu não tenho nada com pregador, com igreja, não. Eu vou para a casa de Deus, congrego, mas o meu negócio é com Jesus. O homem que fica lá com a mentira dele, ele fica lá sozinho. Que é de mim, não vou fazer parte disso. Porque é minha salvação, meu irmão. É pela nossa salvação que a gente tem que lutar cada dia. Se desviar dessas mentiras, a gente vai, ouve a mentira hoje, gosta, ouve a mentira amanhã, gosta. Quando for ver, a gente está perdido. A gente tem que ir para a palavra, porque Deus conhece cada um que abre a boca com verdade para falar de Deus. Muitos não gostam de ouvir pregação da verdade de Deus, não, porque muitos já estão acostumados a ouvir palavras macias, palavras boas, palavras que calenta, palavras que passam a mão pela cabeça, e as palavras de Deus não é só isso, não. As coisas de Deus não é assim, não. Deus também fala duro, Deus também puxa a orelha, Deus também corrige, Deus conserta. Fique achando que a gente vai ouvir de Deus só palavras macias. Quando Deus quer falar, bradar com a gente, Deus brada, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador. Ele pode. A gente aqui não pode, não, a gente tem que obedecer o comando de Deus. E se eu quero viver a verdade de Deus, eu quero a minha salvação, eu tenho que viver na verdade de Deus. Tenho que pregar a verdade, tenho que falar a verdade. Doa quem doer, goste quem gostar. Quem não quiser ouvir a verdade de Deus vai continuar se cegando, ouvindo as mentiras, não aprende nada da parte de Deus, não conhece e vai continuar sendo enganado. Muitas vezes as pessoas deixam de ser abençoadas por Deus porque está seguindo o mandamento de homem. Não busca de Deus, não busca da parte de Deus. O homem vem com mentira, acredita, as coisas não acontecem, aí vai questionar para Deus. Não, meu irmão, a gente tem que buscar na palavra, porque Deus nos ensina tudo aqui, porque o Senhor conhece cada um, quem fala com verdade e quem não fala. Deus, Ele fala que aquele povo, né, aproxima dele com a boca, com os lábios, honra, mas o seu coração está afastado dele, está longe dele, do temor dele. Imagine, meu irmão, e segue mandamento de homem. Ninguém hoje, nem todo mundo hoje que quer viver a verdade de Deus, não. Não é todo mundo hoje que quer pregar a verdade de Deus, não. Tem muitos pregadores aí que só entra na igreja, prega, recarda o que tem que recardar, pega o que tem que pegar e vai embora.
não quer saber se a ovelha passa por alguma situação, se está passando por alguma situação, se está tendo algum problema, se precisa de alguma ajuda. As igrejas hoje não falam mais em ajudar as viúvas, os órfãos, porque dízimos e oferta é para ajudar as viúvas e os órfãos, né? Isso a gente não vê. É pede dali, é pede daqui, é oferta para isso, oferta para aquilo, é dízimo para aquilo, e nunca está satisfeito, nunca são cães insaciáveis, né? Como a palavra de Deus diz, cão gulosos, que nunca estão saciáveis com as coisas, quanto mais tem, mais quer. E isso aí vai, o negócio cada dia que passa, meu irmão, tá ficando feio, tá pior. Mas isso tudo, né, tem que acontecer porque tá na palavra. E a gente tem que abrir os olhos. Vai um da gente que conhece um pouquinho a verdade de Deus na igreja dessa falar alguma coisa para uma multidão que está ali escutando, só dando glória com as mentiras do pastor, com as besteiras, dando glória e aleluia. Vai um servozinho, aquele que está lá no cantinho, humildezinho, falar, conhece a verdade de Deus, vai falar ali alguma coisa para tu ver. Cai matando em cima de você. Então é melhor que a gente aprenda a nossa verdade de Deus, chega nesses lugares, deixa eles lá com a mentira. Porque chegar no final de tudo mesmo, vão prestar conta a Deus. Mas até chegar esse dia, meu irmão, né? Vai aprontar e vai pintar e bordar com as ovelhas. As ovelhas estão precisando de ajuda, de oração, de intercessão, né? É de palavra de conserto, é de cura, porque tem muitos servos de Deus hoje doentes, muitos servos de Deus enfermos, e não tem mais oração nas igrejas, as igrejas não oram mais, as pregações é multidão, é falando coisas bonitas. Você não vê mais uma intercessão, você não vê mais uma igreja assim de todo mundo no mesmo clamor, orando ali, chamando a presença de Deus, não tem mais isso. É só dinheiro, 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 dinheiro. O negócio tá feio. Mas a palavra de Deus é clara, ele está dizendo para todos nós o tempo todo, para que a gente não siga mandamentos de homem, mas sim o de Deus, porque o de Deus a gente não vai se enganar. O Senhor aqui diz, né? Cada um faz as suas obras às escuras, achando que Deus não está vendo, como a palavra aqui diz. Medite lá em Isaías 29, que você vai ver o que é que Deus ainda está falando aqui com você. E ai dos que querem esconder, Deus fala, ai daqueles que querem esconder as coisas diante dele, ai daqueles, né? Aqueles que querem fazer os seus próprios propósitos, seus próprios mandamentos, dizendo que é Deus e não é Deus. Ai deles, coitado deles. Deus tem correção para todos eles, Deus vai ter correção para cada um deles. Vai ter punição, mas vai ter, na hora certa vai ter, né? Então, meus irmãos, que a gente continue na verdade de Deus, pregando a verdade, ouvindo a verdade, falando a verdade. Não se engane quando chegar nesses lugares. Não se contamine com as mentiras, com essas pregações mentirosas, né? Primeiro conheça o fruto daquela árvore para ver se a árvore é boa ou não, meu irmão. Porque a gente conhece a árvore pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Mas se a árvore é ruim, é má, o fruto também vai sair ruim, é podre. A gente conhece a árvore pelos frutos. Se elas dão fruto bons, a árvore é boa. Mas se a árvore dá fruto podre, ela é podre, ela é má, ela não vai dar nada que presta. Então a gente conhece as pessoas, meus irmãos, pelos frutos dela, pelo que ela fala, pela verdade que elas pregam. Não se engane com aquilo que você escuta, com aquilo que você vê. Cuidado com palavras bonitas demais. Amém? Glória a Deus. A palavra falou teu coração nesta noite. Que o Senhor continue falando contigo, meu irmão. Deus abençoe.